Senhores, todos nós choramos recentemente como crianças ao ver Alabê de Jerusalém. Vamos lá, o primeiro foi você. Aí eu fiz o Regis chorar. Foi. O Alabê foi uma coisa impressionante. Na verdade, quem trouxe o Alabê, mostrou para o Júlio, a turma, fui eu. Fui o primeiro a ver o DVD. Eu estava na casa de dois amigos, são católicos, e eles perguntaram se eu tinha visto uma grande ópera africana do Evangelho. Eu já me interessei muito por aquilo, porque eu tenho um carinho muito grande pela cultura africana, pela África, tenho um amor muito grande, né? E eu achei aquilo uma ópera africana sobre o Evangelho, fiquei impressionado com aquilo. E eles me presentearam com o DVD. Quando eu coloquei e eu comecei a assistir, e eu fui vendo a profundidade dos diálogos, a profundidade das letras, a inteligência da articulação, da trama, eu não conseguia parar de chorar e aquilo foi me tocando assim, de uma forma tão profunda. Eu falei, eu nunca na minha vida assisti a algo igual ao Alabê de Jerusalém. E a primeira coisa que me veio à mente é, agora eu entendi por que o Brasil é a pátria do Evangelho. Porque em nenhum país do planeta Terra seria possível produzir-se uma ópera tão eclética, uma ópera tão aberta, que resgate a cultura africana, que faça a união de vários povos, da cultura greco-romana, da África e de várias outras vertentes, como a Alabê de Jerusalém fez. Aí a gente começa a entender por que esse é o país da fraternidade, por que esse aqui é o país da tolerância, é o país em que várias cores de pele se abraçam, se casam, vivem em harmonia, por que várias crenças se reúnem. Não há outro ambiente no planeta onde isso seja possível com a intensidade que é possível no Brasil. E aí eu pude entender isso através do Alabê de Jerusalém. Essa obra marcou profundamente e hoje a gente pode dizer com alegria que nós conhecemos o Altair Veloso, temos a honra de poder estar junto com ele, fazendo justiça na divulgação dessa obra, que as pessoas precisam ver essa obra, elas precisam entender qual que é a proposta da pátria do Evangelho no projeto de Jesus para a Terra. Quando você colocou aquele DVD também, que você começou a ouvir aquelas músicas, aquelas letras, aquela trama, como uma pessoa que está acostumada com a filosofia, com as palavras, qual foi a impressão? Bem, a mim parece a produção midiática mais artística que eu conheci nos meus 72 anos de vida. Agora, quando o Júlio e o Oceano estavam lá com Altair Veloso, ele nos coloca em contato telefônico. E eu digo ao Altair, falo assim, Altair, em 1983, no Festival Internacional da Canção, um negro bonito, todo vestido de africano, cantava uma canção África. E ele falou, e você está pensando que era eu? Eu falei, estou. Ele falou, e era. Aí ele foi e disse, você está me trazendo uma lembrança doce, mas muito doce, dessa participação no Festival Internacional da Canção. E eu disse a ele, você mostra com o seu trabalho, que levou 23 anos para ser realizado, você mostra com o seu trabalho o que há de mais inteligente naquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. Exato. E, além de muito inteligente, muito tocante, porque minha esposa e eu já assistimos e nos banhamos de lágrimas 4 ou 5 vezes. O Alabê de Jerusalém, não é? Graças ao Júlio e a você que apresentaram o Oceano, e o Oceano apresentou para mim. E o curioso é porque o sincretismo é também na música, porque ele mistura vários estilos musicais, né? Sim. Tem vários momentos assim no DVD, vários artistas, é algo que há uma proteção, um envolvimento espiritual tão grande que a gente vê que os artistas não conseguiam
cantar sem chorar, sem se emocionar. Isso foi bem registrado, né? Pela pessoa que fez a gravação, deve ser a filha dele, que é cineasta, mas a coisa muito bonita, muito interessante, foi ele ter dito para mim o seguinte, ele falou, olha, todos os artistas que são la crème de la crème da arte brasileira, nenhum quis cobrar um tostão para participar daquela ópera, emocionados com a ópera. Apenas a Unimed nos concedeu, do Rio de Janeiro, nos concedeu dinheiro para alugar estúdios. E a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal, idem. Não, o maestro não quis cobrar, a orquestra não quis cobrar. Todo mundo emocionado, e o pessoal chorava. Tem uma hora que o maestro debruça. Ele assim, chora, e chora. Não consegue. Não dá É conta. muito lindo, é muito lindo. A gente fica... Nessa hora a gente dá um orgulho extra de ser brasileiro, né? Dá um orgulho extra. Dos personagens da ópera A La Belle de Jerusalém, Haroldo, qual o tocou mais? Eu assim, fiquei muito abalado com aquele louco falando do João Batista. Aquilo foi o primeiro choque assim, que eu tive, né? Tem um outro momento muito marcante, que é a conversa da mãe de Judas com a mãe de Jesus. Maria com a mãe de Judas. Porque a gente não imagina que Judas tem mãe. Que uma mãe falando com a outra é muito emocionante, né? E um momento assim de profunda reflexão é aquele rap dos intolerantes, que é um momento em que mostra a intolerância religiosa, o fundamentalismo, que infelizmente está chegando no movimento espírita, né? A gente está assistindo hoje alguns espíritas, alguns setores do movimento espírita se tornarem fundamentalistas, que é uma coisa muito triste, porque sai das origens de Kardec, do espiritismo, que é da reflexão, da abertura de mente, da avaliação serena de tudo. Kardec examinava qualquer teoria, conversava com qualquer pessoa, aceitava críticas e expunha com respeito, com tolerância, com fraternidade, embora com firmeza intelectual. A gente fica um pouco sem entender. Mas aquele rap dos intolerantes fala muito disso, né? E quando ele retoma a palavra, o Alabê, e aí ele fala uma frase muito linda, né? Que não há cocá nem auréola que resista ao tempo sem a proteção de um santo, de um Deus ou de um orixá, né? É muito bonito isso, porque a fragilidade humana sem a intervenção e sem a proteção da espiritualidade, ela não vai muito longe. Doutor Regis. Então, teve 3 momentos que me abalaram, em especial, porque todo o Alabê me abalou, mas 3 momentos. O primeiro momento, eu vou com o Haroldo, é o louco. Nossa. Aquela interpretação é qualquer coisa de antológica, e algumas vezes a gente vê o Marco, o cantor, se debruçar na parede para chorar. Para chorar. Não é? Interpretando. Depois, esse da mãe de Judas, que há uma frase que até hoje, a frase corre como música na minha cabeça, quando ela diz, eu também perdi meu roxinol. Não. É a mãe falando. E ela pedindo perdão a Maria, disse, eu sei tua dor, eu também perdi meu roxinol. Isso aí é maravilhoso. E antes, no meio, eu, quando dei para o Dr. Laraia, ele foi disse para mim, eu disse a ele, assim, Laraia, chorei, ele falou assim, mas eu sou durão. Aí depois ligou para mim e falou assim, estou ligando desapontado, porque quando a esposa do cego curado por Jesus cantou, eu chorei pra caramba. Foi muito legal. É tudo muito lindo, né? Eu acho que Altair, que é compositor de mais de 500 canções, interpretadas pelos melhores artistas brasileiros, eu acho que ele é uma figura que está absolutamente merecendo a divulgação do Alabê, e não só. Eu pretendo escrever sobre ele, o artista, Altair Veloso. Merece. É uma gratidão. Vamos aguardar, né? Vai ficar bom. É um ato de gratidão.